quadros, eles ajudam a gente a expressar a nossa personalidade no nosso ambiente. Como é que eu faço isso, meu Deus? Lógico que a gente não tá falando só de quadros com frases, mensagens, eles também. Mas a gente tá falando de cores, estilos, tamanhos, formas. Recentemente, em São Paulo, tivemos 2 grandes eventos desse universo da decoração, que é o Casa Cor e a AB Casa. Ambos são muito importantes pra gente entender quais são os movimentos aí do mercado, o que o mercado tá trazendo pra gente de ferramentas, de objetos, de decorativos pra gente compor os nossos ambientes. Eu vou te falar que os quadros estão usando assim demais, de todas as formas, de todos os tipos, pra qualquer ambiente, pra qualquer que seja o seu estilo. Olá, meu nome é Fernanda, eu sou arquiteta e nesse canal a gente fala sobre o bem-estar nos ambientes através dos fundamentos da neuroarquitetura. O que é a neuroarquitetura? É uma forma prática de a gente manipular positivamente os ambientes para eles trabalharem ao nosso favor, porque os ambientes influenciam na forma de a gente pensar e agir naquele lugar. Falando em como a gente se sente ali, uma ferramenta poderosíssima dentro deste assunto é o pertencimento. Nós sentimos a necessidade de pertencer a algum lugar, a alguma coisa. Então, sabe aquela frase, sua casa tem que ter a sua cara? É assim que a gente se sente pertencente à nossa casa. E uma de tantas formas de se trabalhar para trazer personalidade para o nosso ambiente é através dos quadros. Porque o quadro é um jeito muito fácil da gente adequar. Ele é muito fácil, muito prático de instalar, não requer obra, não requer nenhum tratamento muito especial para a gente colocar os quadros na nossa casa. E enjoou? Troca tudo. Mas diante de, assim, tantas opções, como saber qual quadro eu uso, onde eu uso, quando eu uso, de que jeito eu uso? Vamos por partes. Lembra que a gente falou no começo do vídeo sobre os quadros expressarem a sua personalidade? Então, qual é a sua personalidade? Deixa eu ligar aqui para minha psicóloga. Não é difícil. Se você já montou o seu ambiente do jeitinho que você gosta, com seu estilo, com essas cores, isso já pode ser um bom começo. Se você não montou ainda, se o seu ambiente ainda é muito neutro, muito básico, tá aí uma ótima oportunidade de você trazer a sua personalidade para o seu ambiente. Escolha das artes dos quadros. Para não errar na escolha dos quadros, tem 2 linhas de raciocínio que é bom você seguir as 2 simultaneamente. Uma é a sua personalidade e outra é a usabilidade do seu espaço. Então vamos começar com a personalidade. A personalidade nada mais é do que os seus gostos, as suas vontades, as suas memórias, os seus desejos. E não só seus, se você não mora sozinha ou sozinho nessa casa. Então são os gostos, os desejos, a personalidade de todos que moram naquele espaço. Do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais. Agora, a usabilidade do espaço é para que serve, qual é o uso que você dá para aquele espaço. Porque dependendo do uso, você tem que ter uma sensação diferente naquele espaço. Então, por exemplo, um espaço para relaxamento, você vai procurar cores que tragam, que despertem essa paz, essa tranquilidade, esse relaxamento, que pode ser um assunto para outro vídeo. Você vai trazer formas que tragam essa sensação, imagens, então, por exemplo, imagens que remetam à natureza, por exemplo. Se você vai fazer um ambiente descontraído, que vai incentivar a interação das pessoas ali, são as cores que trazem essas sensações, as imagens que despertam essas sensações. A mesma coisa se você vai fazer um home office, aí você tem que despertar o foco, a disciplina, a concentração. Então, cada caso é um caso. E o bom é que você consiga unir os 2 no mesmo quadro. Principais tipos de artes que tem por aí.
é uma infinidade, né? E ainda dentro dessa gama, a gente tem que considerar que a gente pode trabalhar com foto, com imagens, desenhos, né? Ou com a colagem entre os dois. Quando a gente fala de foto, tem uma infinidade de estilos de fotografia. Quando a gente fala de desenhos, também tem desde desenhos infantis, desenhos realistas, abstratos, caricatura. Eu começo a escrever roteiro, achando que vai ser pouca coisa, rapidinho. Aí quando eu vejo, eu passei horas escrevendo, depois mais um tempão gravando, editando, porque é uma infinidade de assuntos dentro de cada assunto. Parece uma coisa simples, vamos falar sobre quadros, mas tem tanta coisa dentro do assunto quadros. Então, assim, olha, se você me der um like, se inscrever no canal, fazer um comentário, qualquer coisa, é de graça. E, cara, vai me ajudar demais, por favor. Mas foco nos tipos de artes mais usados nos quadros, bora lá! Minimalistas são aqueles quadros normalmente monocromáticos e ou com pouca informação, que são muito interessantes para ser usados em ambientes minimalistas, óbvio, ou também para você fazer composições com vários quadros. Formas orgânicas, além de estar super na moda, super em alta, são formas que remetem à natureza. Então, quando a gente bate o olho lá naquele quadro com as formas orgânicas, elas trazem um pouquinho daqueles benefícios que a natureza podem trazer no nosso ambiente. O relaxamento, tranquilidade, foco. Quadros de paisagens também trazem esses benefícios que as formas orgânicas trazem, só que de uma forma até mais literal, porque é a própria natureza que normalmente a gente vê na paisagem. E é bom você prestar atenção o que essa paisagem traz de informações para você. Tá calor, né? Uma praia, é um cenário de neve, tá frio, mas refrescante, de repente. É um cenário que traz algum aspecto cultural, a simplicidade de umas casinhas, de repente, ou algo mais contemporâneo. O que tem nessa paisagem e o que isso significa para você? Quadros de pessoas. Podem ser pessoas conhecidas, queridas dos moradores da casa, podem ser os próprios moradores da casa, ou podem ser até pessoas desconhecidas. Mas a questão é que todos os rostos expressam expressões. Todos os rostos têm expressões. E nós temos, você vê como é importante isso, nós temos uma área do nosso cérebro só dedicada a interpretar essas expressões. Esses rostos, a identificar as faces. Então, por isso, tá? Muito cuidado que rostinho que você vai botar nessa sua parede. Quadros com imagens urbanas, então de prédios, de cidade, né? Assim como a paisagem, você também tem que tomar muito cuidado com o que isso te remete. Mas é muito interessante quando você usa um estilo industrial no seu ambiente, ou até quando você tem um ambiente bem neutro, bem básico, quadros abstratos. Normalmente esses quadros são super estilosos e os apreciadores de arte gostam muito dessa proposta e normalmente eles já sabem onde pôr, como pôr, que sensação aquele quadro remete. Então, o que é importante você prestar atenção ali, principalmente nas formas e nas cores. É lógico que a gente não pode deixar de falar dos quadros com frases. Normalmente eles trazem umas frases mais engraçadinhas, assim, trazem um toque de humor, de diversão, mas também podem ser frases que remetam àquilo que você deseja, a uma memória, a coisas que você gosta. Então, que é a forma mais assertiva de você passar uma informação, de você expressar a sua personalidade, do que assim, escrevendo. Colocar os quadros. Normalmente a gente já usa os quadros para finalizar um cenário no nosso ambiente, né? Tipo, sobrou uma paredinha meio vazia, joga um quadro ou uma composição de quadros lá que resolve. Errado não tá. Antigamente, ou até pouco tempo atrás, a gente usava uma regrinha básica para pendurar o quadro na parede. Ele estava centralizado na horizontal, na parede toda, ou centralizado com o móvel que estava compondo com ele, um sofá, um aparador, enfim. E quando a gente fala da altura, a gente normalmente colocava na altura dos nossos olhos. Errado não tá, né? De novo. Mas, hoje em dia, a gente se permite brincar mais na decoração. A compor mesmo um cenário de uma forma que nem sempre é tão literal, objetiva, simétrica, engessada. Então, no Casa Cor, por exemplo, a gente viu diversas formas de expor os quadros
de uma forma mais livre, fazendo brincadeiras, composições, brincando com a assimetria. Então, isso depende muito do seu estilo, dos seus gostos, das cores que você pretende usar, se o quadro é mais coloridão ou mais monocromático, os quadros, né? Se você vai fazer uma composição com vários quadros que sejam mais ou menos do mesmo estilo, ou se você quer brincar com uma coisa mais com modelos e cores e tipos diferentes. Então, tudo isso vai fazer diferença na forma com que você vai compor aqueles quadros. Se eles forem todos tiverem alguma coisa em comum entre eles, se todos os quadros eles tiverem elementos, características que tornam eles um pouco uniformes, seja na cor, seja no tipo, no estilo, você tem mais liberdade para brincar mais na composição entre eles. Quando um quadro já é muito diferente do outro, a dica é você não abusar muito nessa composição, fazer algo mais clássico, mais simétrico, mais organizado. Então vamos aqui de algumas ideias de formas de trabalhar essas composições. A primeira ideia é aquela galeria mais clássica. Então, nessa galeria, você pode colocar preenchendo a parede toda, e aquela ideia de usar os quadros mais na altura dos olhos pode ser interessante nessa proposta. Preenchendo prateleiras também é uma ideia muito legal para usar quadros. Pode ser aquelas prateleiras fininhas próprias para apoiar quadros mesmo, para expor quadros, ou pode ser uma prateleira tradicional, uma prateleira da sua estante, onde você vai fazer uma composição com quadros e outros objetos decorativos. Nessa linha, mesclando com outros objetos decorativos, ou até se você quiser usar só o quadro, pode ser, por exemplo, numa bancada, não necessariamente numa prateleira, mas uma bancada colocando aquele elemento vertical ali, que é o quadro, de destaque, ou compondo com outros objetos decorativos naquela bancada. E indo para aquela proposta que eu falei que a gente viu muito no Casa Cor, que é a de composição, muitas vezes assimétrica e tudo mais, é uma ideia muito legal de expor quadros que tem duas características. De longe, você enxerga mais a composição de quadros do que os próprios desenhos ou imagens, fotos dos quadros em si. E quando você olha os quadros de perto, você tem uma outra visão, que é a visão daquele quadrinho, a história que ele está contando em específico. Seguindo esse raciocínio, usar eles de forma assimétrica nos ambientes e não necessariamente na altura dos olhos, pode ser um pouquinho mais baixo, um pouco mais alto, você cria uma composição, um cenário que não é só específica para aquela arte, para o destaque daquelas artes, daqueles quadros, mas sim você compõe aquela parede, aquela visão como um todo, como um cenário. E fica muito elegante quando você não preenche ela completamente, quando tem uma área um pouco mais preenchida, outra área com vazios. Os vazios, eles também contam muito na qualidade daquele cenário. E aí, essa ideia centralizada na parede ou no sofá, ela acaba sendo usada quando você procura uma proposta mais tradicional, ou se você não estiver buscando uma forma tradicional de expor, mas você pode usar essa criatividade, essa irreverência em outras questões, como por exemplo, nas cores do ambiente ou até na própria arte em si do quadro. Fala aí que era muita coisa, isso porque a gente pincelou aqui só os principais. Mas ó, se você lembrou de alguma coisa, de alguma forma diferente de usar, algum estilo diferente, manda aí nos comentários e aproveita, se você não deu like, não curtiu, comentou, se inscreveu no canal quando eu lembrei lá no começo do vídeo, agora é a hora, me ajuda aí. E se você quer saber ainda mais, para não ficar muito extenso esse vídeo, tem mais coisinhas explicadas na descrição, ou também na descrição tem um link para um outro vídeo que vai focar mais em outras questões que a gente não ficou aqui, em molduras, por exemplo, enfim. E a dica de ouro hoje é: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Você já ouviu isso com certeza, e o quadro é a forma mais explícita da gente entender isso. As imagens que estão ali no quadro, ou até se for um texto, mas normalmente um textinho rápido, algo que você lê em fração de segundos, te passa mensagens. Passa mensagens que sejam de você para você mesmo dentro da sua casa, para você se lembrar sempre daquilo, seja para passar essas mensagens para outras pessoas que frequentam a casa. Todo mundo que bateu o olho naquele quadro, rapidamente vai despertar a sensação que aquela imagem, que aquele texto remete, e aquilo vai influenciar na forma que a pessoa pensa naquele espaço, na forma que ela age naquele espaço. Nosso cérebro decodifica
tudo. E assim, tudo bem, é algo discreto, é algo que passa despercebido, é algo pequeno, mas ao mesmo tempo, sim, faz muito efeito. Isso é neurociência, isso é neuroarquitetura, então pense nisso na hora de você imaginar o que você quer ver de fato na parede da sua sala. Por isso é tão importante aquilo que a gente falou lá no começo do vídeo, de você ter a noção, o teu entendimento de qual o seu estilo, de qual o seu gosto, de quais são as suas vontades, os seus desejos, quais são as memórias que você quer resgatar e também da usabilidade do ambiente para que aquelas sensações despertadas sejam as sensações congruentes para aquilo que você vai querer fazer de uso daquele espaço. Tá bom? Espero ter te ajudado. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Beijo. Tchau. Dun 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 dun.